Isto era um local totalmente diferente do que é hoje, embora também tenha a sua beleza. Tudo parecia que tinha dono. Quando tirávamos a água da levada, apanhávamos muitos eiroses e peixes. Em busca de um caminho sem sossego, encontramos marcas de um passado sempre presente. A noroeste do concelho de Mação, temos como fronteira o concelho de Vila de Rei, Sertã e Proença Nova. Por ali encontramos paisagens únicas, vales profundos, já esquecidos pelo homem, onde a natureza prospera e é grande a biodiversidade. Nas zonas mais sombrias existem plantas pioneiras do nosso mundo. São briófitas, entre as quais o bem conhecido musgo. Neste pedaço de terra, ele é soberano. Estes bonitos tapetes verdes são o habitat de inúmeras espécies e fazem parte da cadeia alimentar. Algo se movimenta entre a vegetação. Crenças antigas, ao verem um estranho animal que escapava impune do madeiro em chamas, ditaram-lhe o nome: salamandra de fogo. Este anfíbio é um animal noturno, que por vezes pode ser observado nas primeiras horas de luz, principalmente em locais úmidos e frescos como este. Também os fetos espreitam por todos os cantos, animando este bonito cenário. Do reino fungi, observamos os frutos da terra que, por esta altura, começam a despertar. São cogumelos com diferentes cores e feitios. Alguns são considerados preciosas iguarias, como o Lactarius deliciosus ou o Macrolepiota procera. Por entre o arvoredo ressoa um som peculiar. Um pica-pau que, à sua maneira, afirma ser este também o seu lar. No fundo do vale, árvores de folha caduca, agora despidas, ladeiam um curso de água. Por aqui passa a Ribeira da Isna. É uma ribeira selvagem, com alma e vida. Abraçada por serras e vales, tem o seu berço acarinhado na Serra do Cabeço da Rainha, a mais de 1000 metros de altitude, onde a água brota
e Sesgueira a caminho do Zézere. Foi o homem que criou fronteiras e nomes. Mas esta, ignorando a nossa presença, continua no seu ritmo, num corrupio imparável e constante que já habituou o vivo e a vida à sua presença. Muitas são as linhas de água que a fazem crescer. Entre elas, a ribeira do Bustelim, que atravessa parte da freguesia de Cardilhos. À medida que descemos a ribeira, encontramos açudes, levadas de água, moinhos, azenhas e lagares. São exemplo disso o moinho velho e o moinho da ponte. Seguindo a ribeira um pouco mais abaixo, encontramos o que resta de um antigo açude com tantas histórias para contar. Por aqui, a água era encaminhada para a levada e faria girar os rodízios do moinho da ponte. Ora, os moinhos são muito antigos, já tem mais de 200 anos. O nosso moinho era composto por 3 mós, 3 pedras, como nós chamávamos sempre. Era a do trigo e depois havia mais 2 que moíam tudo o que aparecesse. Aveia, centeio, cevada, se aparecesse favas, até essas. Lá dentro ainda podemos encontrar as mós. Hoje já não trabalha, mas como podem observar, aqui permanecem muitos pedaços de uma história recente que não devemos nem queremos esquecer. Antigamente havia um açude em madeira, mas nos invernos o açude quase sempre ficava inutilizado. Depois no verão, ali na primavera, tinha que se construir outra vez em madeira e terra e terrões, enfim. Depois, nos anos 40, 50, o meu pai pensou em fazer, de facto, um açude como devia ser, em pedra e cimento. Nos dias que correm, este antigo açude encontra-se em ruínas. Continuamos a descer a ribeira. E eis que surge uma ponte. A Ponte dos Três Concelhos. Este nome traduz o que a une. 3 concelhos: Sertã, Vila de Rei e Mação. As fundações em granito ditam a sua origem. Um testemunho que remonta ao período romano, possivelmente no século I a.C. Ao longo dos séculos,
foi sendo reconstruída por sucessivos povos que por aqui habitaram. Outros materiais, como xisto e até mesmo cimento, são vestígios da sua manutenção ao longo dos tempos. Esta ponte possui 3 arcos de volta perfeita, constituídos por lajes de xisto dispostas em cunha. A encaminhar a água por entre os arcos estão 2 talhamares portentosos de grandes dimensões destinados a quebrar a força da água nos invernos mais rigorosos. Fazia a união de várias vias de comunicação da Hispânia romana, onde ainda é possível encontrar vestígios de uma via romana que sobe a serra a caminho dos Colos de Cardigos. Nela ainda estão presentes nas rochas desgastadas as marcas do seu uso. Nos Colos, em algumas placas toponímicas, está preservada a memória de tempos idos, que relembram que este sempre foi um local de passagem. Precisamente aqui no Colos havia uma estalagem, temos aí a rua precisamente da estalagem, que nos aponta para essas memórias. Cá no alto, a antiga via romana subdividia-se. Uma seguiria para o Ribatejo, passando perto do castro de São Miguel. A outra seguiria pelas Casas da Ribeira, passava por Cardigos, na Rua da Amieira, a caminho de São José das Matas, atravessando o Rio Tejo, na zona da Barca da Amieira. Pelo campo, ou por entre as casas, encontramos marcos que indicam o limite entre o concelho de Vila de Rei e o concelho de Mação. Se junto à ribeira da Isna o cereal era moído com recurso à força da água, pelas serras o vento impera, e era esta a força motriz que fazia as mós rodar. Alguns moinhos ainda resistem no topo das serras. Marcas da resiliência dos nossos ancestrais perduram por estes vales e serras. Um murmúrio que nos fica no ouvido e uma força que nos impele a perpetuar, passo a passo, o nosso caminho, a nossa história.